Hello! Bora dar início então, mais uma aula semanal do Prazer, Amor e Consciência. Hoje a gente vai trabalhar um tema super especial que é como ter uma energia sexual que realmente é forte, que não te empodera apenas no sexo e na vida. E se você ainda não me conhece, eu sou Elisa Marcelino, a criadora desse projeto de sexualidade, trauma e tantra aqui nas redes sociais. E o meu foco é a gente reconectar com esse corpo, com essa força sexual para ter sim uma vida sexual mais potente, mais orgásmica, mas também para gerar mais confiança, segurança, entrega, aceitação e não só limitar a vida íntima e aos nossos relacionamentos, mas também começar a mover essa força sexual para todas as áreas da nossa vida, né? O trabalho, as nossas amizades, as nossas relações como um todo, não somente o sexo, porque energia sexual é isso. Então sejam mais do que bem-vindas e quem tá chegando me conta como é que tá o som, como é que tá a imagem pra gente poder tá conduzindo da melhor maneira possível aqui a aula. Então me conta como é que tá a nosso vídeo e o nosso áudio. Então quero dar as boas-vindas para vocês, porque essa é uma parte super importante, né? Porque muitas vezes eu vejo que Elisa, né, sempre quando eu vou participar de algum grupo de mulheres, círculo, workshop, imersões, de alguma forma sempre aparece alguém, né, que às vezes eu acho que talvez não entenda o meu trabalho ou não me conheça e tá tudo bem, né, ninguém precisa conhecer a Elisa, né, mas sempre em algum momento as pessoas vão falar de energia sexual, né, e sempre eu percebo que vem carregando alguns tabus, condicionamentos, como por exemplo, de alguém me falar assim, de que energia sexual, não sei, quero, mas não quero. Eu sou muito espiritual, então eu vou no centro espírita, eu vou na Umbanda, eu vou em qualquer lugar, né, que tenha a religião em si, e logo me falam, é que eu cultivo muito a minha vida espiritual, é por isso que eu tenho tanto bloqueio na sexualidade, é por isso que eu tenho tanto bloqueio na matéria com relação ao dinheiro, em colocar meus projetos no mundo. Eu tenho muita energia sexual, mas a minha energia sexual me faz pensar em sexo todo momento. Eu tenho medo de ter muita energia sexual porque eu vou ficar subindo pelas paredes. E aqui eu vou trazer um questionamento para vocês. Será que isso é a energia sexual que a gente verdadeira ou o condicionamento que colocaram sobre a gente do que deveria ser o sexo e o prazer? Mas acima de tudo, o nosso merecimento a viver a plenitude, a se conectar de verdade com as pessoas, não só na intimidade, mas na vida. Porque vamos falar a verdade? Ninguém acorda de manhã pensando assim, ai, que dia de merda que eu vou viver, estou super animada para isso. Ninguém. É a nossa força sexual que nos desperta, sim, com essa vontade de talvez transformar a nossa vida, conquistar os nossos sonhos, sim, dar o melhor às vezes para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos, mas acima de tudo, a trazer mais prazer, mais beleza, mais magnetismo, mais força na matéria, sim, para inclusive ter alicerces materiais para que a gente possa cultivar essa vida espiritual com maior potência. E aqui essa é uma aula onde a gente vai questionar vários dos tabus, principalmente em torno ao sexo, ao prazer, sim, porque tudo aquilo que acontece entre quatro paredes é uma amplificação de como a gente está vivendo a nossa vida, como a gente está vivendo inclusive nosso amor próprio, essa força de aceitação e merecimento, e o quanto também muitas vezes essas distorções faz com que a gente acredite que mereça menos, ou então sempre está nesse modo de luta e sacrifício para poder conseguir as coisas mais básicas na nossa vida. E aqui é bem importante que eu deixe claro para vocês que a gente vai integrar alguns conhecimentos, não só da sexualidade uterina, mas também do Tantra. Então a gente vai falar sobre alquimia sexual, sobre esse poder que está contido no nosso corpo e também muitos aspectos das memórias contidas no nosso corpo, que é do trauma ou experiências dolorosas, que às vezes a gente quer viver as coisas, a gente sabe que a gente é capaz, mas parece que tem um freio de mão que nos puxa, que nos dá tanto medo, tanta culpa, tanta insegurança, que nós mesmos acabamos, né, nos abortando, ou nos auto-sabotando. E isso é muito forte, não é? Então me contem, faz sentido para vocês? E me contem se tem algum aspecto aí que vocês sentem muita culpa, muita vergonha em alguma área da vida de vocês, que às vezes a gente pode estar direcionando conforme vocês vão me contando. Tô percebendo aqui que a Elis Mendes chegou, maravilhosa, diva. A Mônica também, boa tarde, a Rê que tá em todas, né? Maravilhosa, obrigada, viu meninas? Então eu acho que aqui
eu sempre gosto muito de trazer um pouco da minha história, porque eu aprendi que, de certa forma, né, ser a Elisa, então, ao mesmo tempo, ser uma mulher sexual, ser uma mulher que busca a minha vida espiritual, sim, né, então eu tenho a minha religião, mas também a minha espiritualidade, porque eu acredito que podem ser coisas bem separadas, né, e porque a religião é algo que é construída pelos homens que tem tanto condicionamento, dogmatismo do que é certo, do que é errado, tanto tabu, mas que tem um princípio de comunicação para trazer, né, mais clareza, amorosidade em teoria, né? E esse universo que muitas vezes a gente não compreende, né, e que a gente busca por algo além, como os processos de vida, de morte, para além da matéria, a espiritualidade. E também tem a espiritualidade, que eu acredito que é essa parte mais cósmica e que está dentro da gente. Eu sei que vocês, assim como a grande maioria das pessoas, a gente tem o costume de estar sempre sendo devocional a algo maior e que é incrível. E muitas vezes a gente vê como algo separado de nós e do nosso poder. E a gente acaba esquecendo que a gente também é essa força. E que, inclusive, aquilo que a gente mais colocou, foi colocado mais tabu em torno, castração, sempre não reivindicam, mas colocam como uma castração e um dogmatismo a forma como a gente veio ao mundo, que é através do sexo, através da energia sexual. E para mim, começar a questionar essas coisas foi tão importante no início da minha jornada, porque como que eu posso ser merecedora da vida, de conquistar os meus sonhos, de me entregar plenamente, se de alguma forma eu acredito que tem algo de errado aqui? Porque se eu quero ter, então, ser mais sexual, ter mais prazer no sexo, na vida, sempre tem algo que diz que não pode, porque então você não pode ser tão espiritual. Ou então, se você é espiritual, você não pode ser sensual. Ou então, se você é sensual, você não pode também ter essa característica de quem você é. No caso da Elisa, a gente tem a sensualidade, a gente tem o prazer, mas convenhamos, também tem uma pessoa super inteligente aqui. Tem uma pessoa também que é autêntica, que gosta de dar muita risada, que gosta de falar besteira, que gosta de ir ali nas profundezas, trabalhar com as nossas sombras, com os nossos desafios, mas que também gosta de reconhecer todo esse potencial. E muitas vezes a gente começa a ficar tão fragmentado, né? De que se eu for espiritual, eu não posso ser sexual. Se eu for sexual, eu então não posso ser essa pessoa que é maternal, não que eu tenha filhos, mas que gosta de nutrir, essa pessoa que também tem foco nesse profissional de realização, de comunicação, também essa busca de ser vista, não só pelo mundo, mas também um trabalho que é interno meu, de conseguir me enxergar, de valorizar quem eu sou. Então a gente vai percebendo que muitas vezes a gente não percebe de uma forma tão clara essa separação, mas quando a gente vai vendo no dia a dia, muitas vezes a gente tem a dificuldade, ou né, tem muita conexão no relacionamento, ou então a gente tem muito desafio e ao mesmo tempo acaba tendo muito desafio no trabalho ou com a família em outras áreas. E na verdade tudo isso também é força sexual. Não talvez no seu aspecto de poder e de força, mas muitas vezes de bloqueio e desconexão. Quando a gente fala de bloqueio na energia sexual, a primeira coisa que a gente pensa é na dificuldade de alcançar o orgasmo, a baixa libido. Mas a gente não para pensar que essa força sexual é a força que nos gerou, é a força que faz a gente acordar de manhã e buscar realizar os nossos sonhos, que nos traz movimento, que faz a gente, inclusive, entrar nesses aspectos de se conectar não só com o parceiro ou a parceira, mas também com as nossas amizades, com a nossa família. Porque isso também é motivado, sim, pelo amor, mas também pelo prazer. Porque ninguém vai nutrir um relacionamento, uma amizade, porque é chato, porque é pesado e porque eu tenho a obrigação de. É uma escolha, e essa escolha ela vem de conexão, de intimidade, inclusive de vulnerabilidade. E quando eu falo aqui vulnerabilidade, eu não estou falando sobre fraqueza, ou se diminuir, ou não ter nenhum tipo de proteção ou limites. Eu venho falando sobre a vulnerabilidade se permitir ser vista em toda a sua potência, assim como os seus desafios. E que não precisa criar mais uma máscara, mais uma projeção de como que as pessoas estão me percebendo, né, para ser mais amada e aceita pelas pessoas, mas sim por quem eu sou. De todo esse universo, então, que a gente compõe, não é mesmo? Tá fazendo sentido pra vocês? Tô vendo que o Carlos chegou, meu querido.
Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje, especialmente porque, então, quando eu vou nesses círculos e workshops, então as pessoas sempre em algum momento falam sobre isso, né? Sobre, então eu sou muito espiritual, então é por isso que eu tenho baixa libido. Então, se eu tiver muita força sexual, eu só vou pensar em sexo. Será mesmo? Então, aqui a gente vai começar falando para vocês o seguinte. Energia sexual, como eu falei anteriormente, é força de prazer, é força de criação, que fala sobre a nossa sensualidade, que é a nossa capacidade de sentir prazer, é sobre esse impulso de viver a nossa vida com prazer, nos nossos relacionamentos, na concretização dos nossos projetos, inclusive a nossa relação com a abundância, com o dinheiro, e sim sobre essa capacidade de sair desse modo de estresse, de ansiedade, de sacrifício que muitas vezes leva ao burnout, mas também a essa força que vai ajudar, e agora é uma parte mais científica aqui da Elisa, que vai ajudar o nosso corpo a estar mais relaxado, a estar mais seguro. Inclusive, quando a gente começa a olhar tanto para as práticas alquímicas quanto para as práticas somáticas, as mesmas ferramentas que nos impulsionam a sentir mais prazer sexual e ter os melhores orgasmos da nossa vida, é também aquela que vai ajudar a gente a liberar muitos dos bloqueios que estão contidos no nosso corpo, como a respiração, o movimento, a vocalização. E isso é muito forte. Por quê? Porque muitos dos nossos bloqueios não é necessariamente aquilo que a gente pensa, porque todo mundo pensa, nossa, sexo é bom, ou todo mundo deveria, não sei. A gente joga aqui no campo, né? Mas por que será então que quando a gente vai se tocar, experimentar o prazer ou estar à frente de outra pessoa, surge a culpa, o medo do julgamento, o medo de ter algo de errado? Por que a gente então faz de tudo para acabar o mais rápido possível e às vezes a gente não consegue se conectar, sentir esse prazer mais profundo? Aqui eu entendo que o sexo é excelente e que a gente merece, mas será que teu corpo se sente seguro para sentir tudo isso, se entregar e continuar nutrindo? Ou será que a gente carrega tanto condicionamento pelas experiências que a gente viveu, que em algum momento alguém disse que isso era errado, que em algum momento a gente sentiu vergonha porque a gente foi humilhado, ou então que a gente teve os nossos limites atravessados e o nosso corpo de alguma maneira começou a associar o prazer como um risco, como algo perigoso e que vai criar todos os mecanismos necessários para além da nossa mente para se proteger dessa possível dor. Assim como a gente também, quando tem essa vontade, um impulso, por exemplo, de realizar um intercâmbio, sair de um trabalho, criar um trabalho, ir para algo melhor, a gente surge uma série de questionamentos internos de vários cenários que muitas vezes são desafiadores, são dolorosos, do porquê isso não é possível, porque isso pode causar algum dano para a nossa família, para a estabilidade que a gente busca, que às vezes são reais, são questionamentos que é importante a gente levar em consideração, mas aqui causa tanto estresse, tanta agonia, que a gente mesmo acaba se abortando. A gente mesmo acaba se auto-sabotando. Faz sentido? E pra mim isso é muito legal, por quê? Porque no começo da minha jornada, aqui já vem, né? A gente vai começar a falar, e eu acho que a melhor forma de ensinar é contando a minha história, porque pra mim faz muito mais sentido quando a gente sai do pedestal, e pelo menos eu aprendi muito mais com as pessoas que saíam do pedestal e começavam a contar a sua história, suas experiências, de como chegaram aonde chegaram, e não porque eram perfeitas, mas porque ao longo dos seus desafios elas foram encontrando soluções. E que aqui, então, a gente não precisava ser perfeito, mas que a experiência trazia, então, o nosso próprio caminho entre os acertos e os erros. Então, se a gente dá um salto quântico, a Elisa hoje tem 35 anos, mas a Elisa de 20 anos, 24... assim, com muita amorosidade, muito amor e respeito por essa versão, que se não tivesse existido, não teria me trazido até aqui, ela era uma pessoa que achava que era tudo bem resolvido sexualmente. Então, ela sentia prazer, mas não era um grande prazer, mas era um prazer que era visto como uma pessoa sexual. Por exemplo, eu sabia fazer caras e bocas, eu fui bailarina por muitos anos, então a sensualidade, a performance sempre foi algo muito fácil. Assim como a Elisa então sentia prazer, mas tinha muita dificuldade de falar para a pessoa o que queria.
E muitas vezes por inseguranças, muitas vezes por falta de limites, colocava no outro a responsabilidade de me dar algo, ou então focava sempre no outro, em como que o outro estava sentindo, em como que a pessoa iria me enxergar, como iria me desejar mais, e como eu iria mostrar que eu era muito boa de cama. Só que não era. Agora olhando, eu falei, talvez não, né? Eu era muito boa em performar, em dar aquilo que eu achava que esperavam através das referências que a Elisa tinha, que era a pornografia, que era então os filmes, que era então tudo aquilo que me falaram que me tornava boa de cama. Mas esse boa de cama não falava muito sobre a Elisa e a sua capacidade orgásmica, a facilidade, né, em se entregar, romper essa barreira do medo, muitas vezes, que é sensorial, que é físico e não só racional, de se permitir ser, se expressar com liberdade, ter menos projeção do que deveria ser, não ser. E isso levou muito tempo para eu descobrir, então, que também se manifestava em outras áreas. Não era só no sexo que isso existia, era também nos relacionamentos, que muitas vezes, né, por algumas, acho que vamos falar assim, fragmentações das experiências de vida, a Elisa entendeu que se eu fosse todas essas versões de mim, então super engraçada, super brincalhona, ao mesmo tempo sábia, às vezes também essa pessoa que precisa colocar limite, se eu demonstrasse toda essa versão minha, isso assustaria demais os homens, de alguma forma eles não iam me desejar, porque então se eu usasse determinadas roupas não iria ser tão atraente. Sempre acabava me comparando muito com outras mulheres que eram sempre muito mais bonitas, muito mais sensuais e pareciam sempre que elas eram muito mais desejadas, porque eram totalmente diferentes de mim. E é muito doido a gente parar para pensar isso, né? Porque parecer ser não é necessariamente sentir e ser isso. E quando, nesse momento da minha vida, foi um momento em que, então, eu estava passando por muitas turbulências em relacionamentos tóxicos, onde eu me transformava inteira para me encaixar na vida da pessoa, aceitava, infelizmente, muitas traições, aceitava muitas vezes falta de respeito, não conseguia falar aquilo que eu queria, tinha muito medo de ser abandonada e eu não percebia que, de certa forma, eu me rejeitava. Então eu acabava focando sempre no sexo, focava sempre em como construir uma relação a partir então do sexo somente, e não que isso seja errado, mas se a minha busca era um relacionamento, só focar na parte sexual voltada para o outro, não era necessariamente sobre a conexão comigo e conectar com o outro em pé de igualdade, desse dar e receber, desse vínculo e essa construção que não demanda performance, mas sim vulnerabilidade e ser, porque ninguém gosta do outro porque ela parece ser perfeita, mas por quem ela é de fato. Todas as suas histórias, todas as suas potências e até mesmo os seus desafios internos, não é mesmo? E eu acabava então focando muito nisso, e foi um período onde que não é como se as outras áreas da minha vida estivessem resolvidas, porque então eu estava num momento super desafiador, né, com relação ao dinheiro, ao trabalho. Aí eu estava no mestrado nesse momento, né, e se vocês não sabem, eu tenho um mestrado em ciência política, né, uma outra fase da minha vida, embora sim carrega resquícios aqui nesse trabalho de hoje, mas eu tinha muita dificuldade e desafio com a minha orientadora, não porque ela fosse uma pessoa ruim necessariamente, mas que eu sempre estava ali dando tudo. Então pedia para fazer pesquisa, pedia para pegar os dados, organizar tudo, né, para a gente construir um artigo, fazer uma defesa, ir para um workshop, enfim, né, para ir desenvolvendo as pesquisas. E no final das contas, as bolsas sempre eram direcionadas para outras pessoas, ou então todos os dados que a Elisa ficou dias ali coletando era dada para uma outra pessoa que não tinha feito nada. E no momento, então, eu nunca conseguia falar, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Opa, eu também quero. Poxa, eu fiz todo esse trabalho e eu não vou poder escrever esse artigo? E sempre uma cobrança de que estava tudo errado, que não era bom o suficiente, tanto interno quanto externo, que acabava sendo um reflexo. Então era um momento de muita turbulência. E eu nunca vou esquecer que rolou uma prática, né, que eu fui convidada, então, desde meus 20 anos, desde que eu voltei para o Brasil, né, eu
comecei minha busca então com xamanismo, com o sagrado feminino, então eu estava sempre frequentando esses círculos, né, esses meios. E é muito interessante porque nesse período, né, eu já estava começando a questionar minha sexualidade, também já estava começando a perceber que muito do que eu estava carregando era também resquício dos traumas que eu vivi, mas que eu queria esquecer de qualquer custo, que foi então, né, o abuso aos 18, e muito das memórias que então naquele período estavam começando a emergir para minha consciência, dos abusos, infelizmente, que eu também sofri quando eu era criança, a partir de professores, né, de dança. E esses desafios, né, desse desenvolvimento da minha personalidade frente a muitas das experiências dolorosas que não são consideradas traumas para algumas pessoas, né? Por exemplo, o abuso a gente consegue perceber que é um trauma grande, porque deixa marcas e é muito visceral, é muito forte e violento direto. Mas muito dos traumas que a gente carrega são, como que eu posso dizer, pequenas gotas que muitas vezes são normalizadas de dor, de estresse constante, às vezes que vem da humilhação, que vem da crítica, das traições, seja de relacionamento, seja às vezes essa sensação de ser traído pelas pessoas que a gente confia, que vai gerando esse estado de estresse, de insegurança, de medo, que são pequenas gotinhas, mas que vão se acumulando ao longo da vida e a gente vai aprendendo a se defender contra a vida. Vai se aprendendo a se proteger então das oportunidades, vai aprendendo então a criar esse mecanismo e essa desconfiança quando realmente aparecem pessoas que querem se conectar, que realmente te enxergam. E a gente às vezes cria essa máscara de precisa então, no meu caso, de ser a bem resolvida, de ser uma pessoa então que, nossa, é ótima na cama, que vai abrir mão de tudo para manter esse relacionamento. E muitas vezes perdendo a sua identidade, os seus desejos, quem eu era, que era o que normalmente o que tinha criado o impulso das pessoas se conectarem com a Elisa. Muitas vezes essa dificuldade, então, de confiar nas amizades e esse desafio constante de ir frente a algumas autoridades, como orientador, chefe, colocar os limites e falar, inclusive, aquilo que eu queria, para onde que eu desejava ir, ou então mesmo expressar as minhas ideias, o meu conhecimento, principalmente na universidade. Pensa no ser humano que vivia com o cu na mão quando tinha que apresentar um trabalho, apresentar algum artigo em congresso, apresentar as pesquisas. E isso era avassalador, é como se eu tenho muito impulso de criar, de ir para a vida, mas ao mesmo tempo eu morria de medo do que aconteceria frente a toda a nossa história, que não era só os grandes traumas, mas também as micro gotinhas que deixaram marcas profundas e que a mente não lembrava, mas o corpo continua revivendo o passado. Então muitas vezes a gente está aqui, olhando para o futuro, sabendo que a gente está aqui nesse momento, mas é como se o corpo inconscientemente vai criando essas barreiras de culpa, de medo, da ansiedade, do estresse. A desconexão, seja com a nossa sexualidade, a dificuldade de alcançar o orgasmo quando a gente traz para o sexo em si, né? Esse medo de se entregar, que não é racional, é visceral. E a gente não entende muito bem por que a nossa mente cria tanto, fica tão confusa e a gente sente tanto medo, mas que está aqui. Faz sentido para vocês? E é muito interessante então, porque nesse momento da minha vida eu fui convidada para participar de um workshop, que foi a primeira experiência que eu tive com as práticas alquímicas, né? Então, para mim foi muito interessante, porque eu nunca vou esquecer para esse workshop, uma das coisas que as pessoas me chamavam, né, nessa chamada para esse evento, era de que, olha, é sobre se parir. E aqui você vai aprender a soltar no corpo, né, então, os seus antigos relacionamentos, as experiências de dor, patati, patatá, que estão bloqueando a sua vida e não estão permitindo você entrar nesse espaço daquilo que você merece. Inclusive aquilo que você deseja. Porque muitas vezes esses condicionamentos e essas experiências fazem com que a gente tenha uma visão muito limitada sobre quem a gente é, aquilo que a gente deseja, o que a gente necessita e aquilo que a gente é capaz, aquilo que a gente merece. E vai distorcendo. Então, se eu tivesse continuado nesse caminho, provavelmente não existiria esse projeto, não existiria, então, essa busca de entender o trauma e tantas outras coisas, né?
Porque então eles ainda teriam na academia ou teria buscado CCLT, e não que seja errado nada disso, né? Mas eu não viveria algo que pra mim é muito fantástico e é extremamente sexual mesmo quando eu não estou aqui em contato com outra pessoa, quando eu estou me tocando ou fazendo minhas práticas. Então, quando me convidaram para esse workshop, a verdade, vamos falar a verdade aqui, eu só me fixei numa única parte dessa chamada, que era, então, eu preciso esquecer meu ex e me abrir para um novo amor. Porque eu sou libriana, né, gente? Às vezes não parece tanto, mas eu sou libriana. Com acidente leão, essa Vênus em Sagitário, com fogo no rabo danado. Mas estava desconectada de mim, confesso. E não que seja errado a gente querer finalizar ciclos de relacionamentos. Mas eu queria finalizar para já me abrir para algo enquanto toda a minha vida estava confusa. Toda a minha vida parecia estar travada. E nesse momento foi muito interessante porque então, ao invés de começar a olhar para tudo aquilo que eu precisava começar a mover na minha vida, eu queria continuar resolvendo o relacionamento e minha busca de ser vista, principalmente pelos homens. Principalmente nessa área em que para mim eu me sentia tão rejeitada. E não que a gente não possa olhar, né, a fundo e trabalhar essas dores. Mas também eu tinha um mundo inteiro a olhar, né, que era o importante, poder econômico, realização pessoal em outras áreas. Então eu fui para esse workshop falando, eu preciso esquecer meu ex. Eu preciso esquecer meu ex. E foi interessante, porque eu comecei lá, então a gente começa, essas práticas alquímicas é o que eu faço até hoje, que é respirar, movimentar e vocalizar. Então, se vocês me veem aqui nos stories, né, tipo, todo dia de manhã aqui, é um pouquinho disso, mas um pouquinho mais profundo, né, não é só sobre isso. Também, né, porque é gostoso pra caramba. Então, eu fui pela primeira vez, e eu tava bastante ansiosa, bastante insegura, e tinha várias mulheres ali, todo mundo com uma intenção, e nunca vou esquecer, eu realmente falei, eu quero esquecer o meu ex e tirar ele do meu útero, desse centro sexual e começar a me abrir para mais prazer, para mais relacionamento, e enfim. E na hora que eu comecei essa prática com a condução, eu comecei a respirar e mover, né? A pelvis para frente, para trás, ativando a força sexual. E se você não sabe, a nossa força sexual ela tá contida aqui, né? No nosso útero, nos nossos ovários, na nossa ione, né? E a começar a movimentar a pelvis para ativar essa força sexual. Anos mais tarde fui descobrir que não era só ativar a energia sexual, mas também começar a liberar, né, as emoções reprimidas, a energia estagnada de toda essa coraça sexual na nossa pelvis que movimenta a vida. Mas volta, né? Vamos terminar essa história antes de começar a explicar os detalhes. E daí eu comecei ali a respirar, a soltar, relaxar bem o cozinho, a ione, a vulva, o canal, para ir soltando esses bloqueios com essa intenção de soltar. Eu comecei a ver meu ex, não só meu ex, o ex do ex do ex do ex do ex. E tantos outros ex. Mas eu também comecei a ver o meu chefe. Um chefe turco, né, com quem eu trabalhei no Egito. Aquilo foi estranho, eu te confesso que foi estranho. Eu falei, nossa. Comecei a ver minha orientadora na época. Eu comecei a ver minha mãe. E tantas experiências que eu tinha vivido com ela, com meu pai, com os meus irmãos, com alguns amigos que deixaram marcas, né? E não que as pessoas tinham a intenção de machucar, mas que de certa forma geraram dor. Que de certa forma fizeram eu acreditar que a Elisa era uma menina burra, porque tinha dificuldade para aprender a ler. Que tinha dificuldade dos testes na escola. Comecei então a entrar nesses espaços, à medida em que eu fui abrindo essa comporta, eu comecei a sentir realmente muitas coisas, uma vontade de chorar, uma vontade de rir, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E abri também essa comporta do coração, né, que é um centro das nossas emoções, do amor, mas também onde estão contidas muitas das nossas tristezas. E para mim foi muito forte, porque quando eu comecei então a abrir essas comportas, com essa intenção de soltar, eu comecei a perceber que eu não carregava só meu ex, mas eu carregava muitas histórias que de certa forma estavam sempre dizendo não para aquilo que eu queria, estavam dizendo não para quem eu era, para esse meu alto valor, e que eu tinha muita tristeza, muito luto de experiências que marcaram profundamente. E foi muito engraçado porque a ideia não era ficar lembrando coisas específicas, mas era abrir para sentir e só com essa intenção de ir soltando.
e soltando, porque logo em seguida viria uma segunda parte. Que é, se a gente, para se parir, primeiro a gente precisa abrir espaço no nosso corpo. Soltar essas experiências, porque se hoje você quer criar uma nova vida, se hoje você quer criar uma nova versão que sustenta a vida que você quer, essas relações, tudo isso, não basta apenas soltar. É necessário começar, então, a criar a partir de um outro lugar. E o grande questionamento era, se você quer viver uma sexualidade mais potente, mais bonita, mais conectada, quem que você se torna? Quem que precisa nascer aqui que vai sustentar isso? Se você quer conexões genuínas, se abrir para mais oportunidades, realizar um sonho, por exemplo, como ir viajar ou estudar com alguém que você admira tanto, tem uma parte aqui que vai precisar nascer. No caso da Elisa, quando eu soltei essas experiências, abrindo essas comportas, eu fui descobrindo que para eu viver uma sexualidade, um relacionamento, a Elisa precisava se amar mais, valorizar mais, talvez ter mais coragem, talvez nascer essa parte criativa, que se permitia ser vista, que precisava se sentir mais segura e que acolhia mais tantas experiências que viveu. E foi muito interessante porque então quando eu comecei a sentir isso, porque não era um processo racional, era um processo de sentir essas sensações. Porque às vezes o nosso corpo está tão se protegendo do passado que ele vive revivendo esse passado de medo, de culpa, de insegurança, e pouco se conecta então com a forma como a gente quer sentir, que muitas vezes faz a gente buscar o relacionamento, o projeto, tudo aquilo que a gente quer realizar. Então eu comecei a sentir esse amor. E quanto mais eu sentia esse amor, quanto mais eu me sentia segura, eu fui descobrindo que talvez eu não queria um relacionamento naquele momento. Talvez eu queria voltar a dançar. Porque eu fui bailarina por muitos anos e por conta do abuso que eu sofri aos 18, eu tinha interpretado que se eu fosse vista, se as pessoas começassem a me enxergar de verdade, se eu fosse então tudo aquilo, se eu brilhasse, né, fosse grande, né, me permitisse ser vista, era muito perigoso. Só que por um momento isso me serviu. Que eu precisava me proteger, talvez eu precisasse colocar mais limites e perceber que nem todo mundo, né, tinha a mesma intenção. Era muito inocente mesmo, eu fui muito protegida em alguns aspectos, né? Muitos aspectos, vamos falar a verdade, né? Mas eu lidar com isso, nessa experiência, me permitiu também perceber que não dava mais para permanecer me escondendo e diminuindo. E que no meio dessas experiências eu percebi que eu não queria um relacionamento. Eu queria me sentir vista. E daí eu fui percebendo nessa experiência e começar a sentir uma força, uma vontade de criar coisas. Inclusive, foi nesse dia em específico, e pra mim é muito forte falar isso pra vocês, que eu me via fazendo exatamente o que eu faço hoje. Eu me via trabalhando com mulheres, eu me via voltando a dançar, e realmente a gente movimenta muito. Eu me via mais livre, eu me via também criando, escrevendo muito. Eu sempre gostei muito de escrever, criar, de arte. Assim, talento para criar beleza. Sempre tive, mas eu escondi isso. Porque eu não me sentia segura, eu não me sentia inteligente o suficiente para fazer algo em que as pessoas teriam interesse em ver. E daí eu comecei a ver muitas coisas que se concretizaram. Não só ver, mas sentir no corpo muitas coisas que se concretizaram ao longo da última década. É óbvio que nessa experiência, essa percepção me abriu a mente de que talvez a minha energia sexual queria algo muito mais potente, muito mais forte do que aquilo que tinha me ensinado que ela era capaz de me dar. E que isso, com certeza, me traria, então, aos poucos, relacionamento, o sexo que eu desejava, porque essa dificuldade de ser vista não era só no sexo e nos relacionamentos, era em tudo na minha vida, porque eu não me enxergava. Então, parir a si mesma era uma forma de renascer mais próximo daquilo que a gente é, do que a gente realmente é. Fora esses bloqueios, esses condicionamentos e a quantidade de dor que faz a gente querer se fechar, se proteger sem perceber. E que acaba, então, a gente se auto-sabotando, né, dizendo não para muitas oportunidades que a gente deseja tanto, mas por insegurança a gente não dá espaço. E isso foi muito potente. E é por isso que, para mim, quando a gente vai pensando em energia sexual forte, né,
E as pessoas me falam sobre, então, se eu tiver muita energia sexual, eu só vou pensar em sexo. Eu vou, então, querer entrar e sair de relacionamento a todo instante, né? Sempre estar buscando por alguém, eu vou deixar de focar em outras coisas que são importantes. E isso é uma das maiores crenças da humanidade que roubam esse poder nosso, porque energia sexual é tudo aquilo que nos impulsiona a viver a vida com prazer, com satisfação e realização. Que muitas vezes, como a gente aprende que a sexualidade ela está muito desconectada do nosso emocional, ou então de quem a gente é, seja dessa parte mais espiritual, seja dessa parte então racional e das nossas crenças e a forma como a gente enxerga o mundo e daquilo que a gente racionalmente deseja, a gente começa a viver esse fragmentado. Eu quero sentir mais prazer, mas de alguma forma aqui eu tenho muito medo de me sentir vista e amada por quem eu sou. E aqui me fala que, meu Deus, né, talvez lá no inconsciente não tão racional de que o prazer é sujo, é pecado e isso vai te tornar menos espiritual. Então você precisa ser alguém diferente, porque se você for tudo isso, a pessoa vai achar estranho. E tantos outros condicionamentos. Assim como se a Elisa então tomar a decisão de hoje se tornar CLT, talvez aqui... Não, isso daqui não é algo que está passando na minha mente, não, mas é só um exemplo. Aqui me fala, meu Deus, mas as pessoas vão me julgar, porque até agora eu estava falando sobre liberdade, sobre o meu trabalho, sobre sexualidade, né? Tanto julgamento e aqui uma desconexão sobre qual que é a verdade. E é por isso que eu quero trazer esse conceito para vocês, que é bem do Tantra e da alquimia sexual, que a nossa força sexual, essa força de prazer e realização, ela influencia o nosso estado emocional, ela influencia aquilo que a gente sente e também a forma como a gente percebe a vida, mas também percebe a nós mesmos. Assim como os nossos pensamentos, as nossas crenças, conscientes ou não, que a forma como a gente está tomando as nossas decisões e escolhas no dia a dia, ela é influenciada por esse corpo cheio de emoções, de tristeza, de raiva, de amor, de alegria, e que vai influenciar a nossa sexualidade. Porque aqui a gente tem uma série de posts, uma série de aulas em que a gente vai falar o mesmo, que eu estou falando mesmo para vocês, né? Que não se abre nem o corpo fisicamente, a sua ione, a sua vulva, o seu canal, a sensibilidade, a lubrificação, o desejo, a receptividade, né, para despertar essa potencial orgástico. O seu corpo fisicamente ele não responde se de alguma forma o seu corpo sente medo, se ele sente culpa, se ele sente vergonha ou se responde, não é esse potencial que a gente tanto ouve falar sobre orgasmos com penetração, orgasmos de corpo inteiro, orgasmos que se sustentam por mais tempo. Não é? E isso é muito forte. Então a gente aprende que sexualidade vem para um canto, o nosso coração vai para o outro e o nosso mental ele tá ali, pairando. Eu não tô nem aqui falando tanto da parte espiritual, né? Porque essa, meu Deus, falar de espiritualidade, sexualidade é como dar um bug na nossa cabeça. Então quando a gente começa a entender que uma coisa está influenciando a outra e que essa força sexual, essa abertura, essa capacidade, essa força genuína, ela é moldada pelo nosso estado e pelo nosso coração, inclusive, não por aquilo que nos disseram que é o amor, o que é a raiva ou o que é a tristeza, mas sobre como a gente é capaz de sentir, porque a sua capacidade de sentir prazer é a sua capacidade de sentir. E que todas as nossas emoções, elas têm uma inteligência extremamente potente. O amor nos conecta. O amor nos avisa, inclusive, ajuda a gente a se sentir mais seguro. Mas o amor, de nada, é condicionado a esse estado de sacrifício de sustentar, por exemplo, no meu caso, relacionamentos tóxicos, tanto da outra parte, mas principalmente da Elisa, que me fazia me autotrair na minha verdade e que se manifestava muito nas traições desse parceiro em específico que eu tinha comentado nessa história, né, do relacionamento tóxico. Ele me traía fisicamente, mas eu, quando aceitava estar ali, naquilo que eu acredito e daquilo que eu queria, eu me traía quando aceitava algumas mentiras, quando aparecia somente quando desejava. Eu me traía quando eu silenciava meu descontentamento com medo de perder alguém. Isso não era amor. Isso era desamor profundo com a Elisa. E como então criar uma conexão genuína se aqui estava totalmente rompido e desconectado?
Da mesma forma, muitas vezes a gente acha que uma pessoa que sente raiva é uma pessoa explosiva e violenta. E não necessariamente somente. Porque essa daqui é só um ápice de quando a gente está acumulando muita coisa e a gente não está sabendo lidar e a gente explode. Mas uma pessoa que também silencia não significa que não sente raiva. A vítima também sente raiva. A vítima das injustiças também sente raiva. Só que muitas vezes pelo condicionamento de querer ser uma boa pessoa, a gente reprime essa raiva. Só que a raiva, quando ela está reprimida, ou então só na explosão frente ao outro, onde nos torna assim agressivos, que não precisa somente ir lá e bater em alguém. Mas todo mundo aqui sabe, ou já experimentou, ou já fez, e sente muita vergonha, porque eu já fui essa pessoa explosiva, segurar, 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 e explodir através das palavras, e ferir tanto quanto. Não é? Mas a raiva, ela vai estar falando algo super potente na nossa vida. Sobre onde estão os nossos limites, os nossos bastos, aquilo que a gente não está permitido aqui. E que está falando assim, ó, você precisa se proteger. E dar esse limite para o outro, que o outro faz é uma escolha dele. Só que no que diz respeito a mim, a esse corpo, às minhas experiências, isso não é aceitável. Assim como a tristeza, que é foda pra caramba, sentir esse coração partido, ou então vivenciar o luto e a dor de perder alguém que a gente ama fisicamente, ou numa relação, ou numa amizade, porque vamos falar a verdade, também dói pra caramba perder amigos que a gente amava, respeitava e foram super importantes na nossa vida, mas que por algum motivo se perdeu ao longo da vida e a gente nem entende por quê. Também dói pra caramba. E às vezes a gente não lidar com essa emoção, essa tristeza, a gente acaba invalidando e muitas vezes criando mecanismos para nunca mais sentir isso. Só que a gente também não se permite mais se conectar com as pessoas. Oi, Bia, tudo bem? E é forte isso, né? Porque então, como que a gente se abre essa capacidade de sentir mais prazer se eu não tenho a raiva como uma inteligência sensorial, visceral, que vai me dizer assim, opa, aqui tem meu limite, mas aqui eu também consigo identificar que eu tô seguro para me abrir mais. Não é? Então, quando a gente começa a entender que até mesmo a raiva, que muitas vezes, né, é uma energia muito forte e que não é muito fácil às vezes de sentir, sustentar, entender, sem ir para esses mecanismos de silenciar, reprimir ou então explodir no outro, mas entender o que realmente está me incomodando. Ela também é uma força que nos impulsiona a realizar as coisas que realmente a gente quer. Porque muitas vezes o trabalho, o relacionamento, o dinheiro e tantas outras áreas da nossa vida, elas estão condicionadas pelos nossos medos, pela ausência de limites, o que determinaram que uma pessoa dessa família aqui, se eu falar dos Barbosa Marcelina, que é a minha família, né, o meu sobrenome completo, meu Deus, vai por mim. De alguma forma, a minha raiva me ajudou muito, inclusive a aceitar meu trabalho com Tantra, com trauma, com a sexualidade, que rompeu muitos tabus e continua rompendo até hoje, dentro da minha família, onde tem vários questionamentos e muitas vezes tabu também. Só que essa força de entender qual que era a minha verdade me trouxe um grande poder. Não porque todo mundo precisa pensar como a Elisa, mas que com certeza eu preciso reivindicar a minha verdade. E era sobre isso essa experiência. Me levou anos para entender e eu acho que isso é tão fantástico porque não era algo racional, porque racionalmente isso é óbvio. Mas será que eu sentia tudo isso? E essa aqui é a verdade. Então muitas vezes as pessoas falam, né, força sexual vai me fazer querer, né, subir pelas paredes e só pensar em sexo. E muitas vezes a gente não compreende que esse também é um condicionamento e uma ferramenta de dominação, de manipulação, onde, infelizmente, há milhares de anos nos desconectaram do nosso corpo, do nosso prazer, como algo feio, sujo e nojento, e como tudo aquilo que fala sobre ser diferente, ser quem nós somos, embora todo mundo fale, você precisa ser quem você é, tem tanto julgamento, crítica, como algo errado. Só que a gente vive numa época que é diferente dos nossos pais, dos nossos avós, que tinham muito mais condicionamento, muito mais dor, especialmente sendo mulher, ou se identificando como ou não, né? E principalmente se não. Ou então opções sexuais de desejar outra mulher, né? Um tanto tabu, tanto condicionamento, tanta dor, que gera um medo no nosso corpo, não é?
Então, quando a gente começa a entender essas práticas, né, não é só entender no nível racional, é começar a mudar a forma como a gente está se sentindo, na forma como a gente pode ajudar o nosso corpo a se sentir seguro. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o que a gente precisa então é se acalmar para conseguir encontrar a nossa verdade. E de certa forma, muitas vezes a gente se engana, não porque a gente precisa ser explosivo, não é isso, mas só se acalmar muitas vezes pode levar à anestesia e continuar essa repressão. Existem momentos para calma, mas também existem momentos em que a gente precisa sentir essa tristeza, essa raiva, assim como esse amor, para entender como que a gente quer se relacionar, o que isso está nos dizendo sobre a nossa verdade, sobre o nosso corpo. Quando a gente se sente seguro para sentir, a gente vai descobrindo quais são os nossos caminhos. E nessa prática é muito interessante, porque tem a parte de Bari, que é soltar, conceber, começar então a trazer essa força sexual, não só aqui na nossa pelvis, né, para sentir mais tesão e mais prazer, que sim, é gostoso, né, a gente vai ativando, vai despertando, e isso tem um impacto claro e direto na nossa sexualidade, mas a gente vai subindo essa força para abrir essa comporta. E é muito interessante, que nem eu falei anteriormente, quando a gente vai respirando, movendo e vocalizando, não é só uma questão energética, esotérica, tântrica, patati, patatá, que às vezes a gente nem acredita, mas é uma questão somática, onde a gente vai ajudando o nosso corpo e as emoções, energia estagnada do nosso corpo, que estão ali, ó, nas nossas pessoas, na nossa pelvis, na nossa vagina, assim como aqui nessa coraça, porque quando a gente sente tristeza, ou então quando a gente sente raiva, a gente sente essa queimação aqui, como se tem algo, um metal pesado aqui nos comprimindo. É uma coraça, é um mecanismo de proteção para que a gente possa lidar com isso nesse momento de uma forma. Só que o problema é que muitas vezes a gente não consegue sair desse estado e voltar à calmaria porque a gente está reprimindo e a gente aprendeu que isso é ruim. E de alguma forma o nosso corpo vai fazer de tudo para nos proteger a reviver experiências de dor do passado. Então o que a gente faz nessas práticas é ajudar o nosso corpo a lembrar que ele está seguro nesse momento para soltar a dor. Para soltar essa quantidade de proteção que faz a gente se desconectar da nossa verdade, da nossa voz, da nossa sexualidade, de enxergar a gente com medo do que pode acontecer por uma experiência de humilhação, de uma traição que a gente viveu, ou sim, ou de um abuso, de um assédio. E ao invés de a gente continuar perpetuando que tem algo de errado conosco, a gente começa a voltar a se sentir seguro, se aceitar mais, para poder então, quando necessário, a gente conseguir sentir, agora eu preciso me proteger, agora eu posso soltar a dor, mas quando necessário eu posso dar esse basta, eu posso dizer esse não. Quando necessário eu posso sim discernir, né, qual que é a intenção das pessoas, mas sempre acreditar que alguém está querendo algum mal de mim também é continuar a viver na coraça e preso, porque então a gente não se conecta com as pessoas de verdade. E isso vai impactar, sim, o nosso prazer, a nossa amizade, o nosso relacionamento. Então imagina só as experiências onde a gente quer realizar algo que ninguém da nossa família fez, que as pessoas começam a falar que tipo, ah, mas Elisa, você tem um trabalho com sexualidade, as pessoas é muito perigoso, porque as pessoas vão achar isso, X, Y, Z. Mas qual que era a verdade da Elisa? Ela queria expressar, ela queria comunicar e ela queria principalmente ajudar as pessoas a acessarem aquilo que eu demorei uma década para conquistar dentro. E que eu queria ajudar outras pessoas a trazer isso para a vida delas. Então isso são práticas e práticas que vão ajudando a gente a trazer para o concreto aquilo que a gente sabe na mente. A trazer para o concreto aquilo que a gente está criando aqui. É trazer para o concreto tudo aquilo que a gente está nutrindo sobre quem a gente é, sobre aquilo que a gente deseja, sobre aquilo que nos impulsiona a viver com prazer. E isso é uma energia sexual forte. Então, significa que ter energia sexual forte eu preciso ter muitos parceiros? Sim e não. Porque muitas vezes a gente acha, então, se eu tenho muito desejo, às vezes a gente esquece que talvez a gente não se questiona se essa força sexual e esse tesão que a gente está tendo é a sua vontade, então, de ter vários parceiros, o que não tem nada de errado, mas se tá aqui, ó, ressoando com quem você é, e se isso também tá te dando essa conexão e esse prazer genuíno,
Ou se era que nem a Elisa 10 anos atrás, que era muito tesão, vontade de se conectar e transar, mas era abrir mão de si mesma. E que depois eu fui descobrindo que sim, eu tenho muita vontade, muito desejo de me conectar com as pessoas no sexo. Só que também muito desse tesão era a vontade de realizar muitas coisas, como ter o meu emprego, ter então a minha força de comunicação e transmitir as minhas ideias, assim como desenvolver projetos terapêuticos ou projetos de dançar, a vontade de me conectar mais com os meus amigos. E a gente esquece que muitas vezes, então, essa ideia que a sexualidade muitas vezes é só quantidade de pessoas e isso te torna bem resolvido, muitas vezes pode ser um sinal de desequilíbrio. Significa que é errado ter muitos parceiros? Não. Assim como também não é errado não ter nenhum parceiro. Independente de qual polaridade você se encontra, a minha pergunta aqui é: isso está ressoando com a sua verdade nesse exato momento? É o que você realmente deseja ou o que você foi condicionado a acreditar? Ou será que muitas vezes a gente não está usando então essa força sexual para se proteger de alguma forma ou então, infelizmente também, reviver o trauma? Porque muitas vezes você passa por uma situação violenta, a gente entende como então, é por isso que a pessoa se fechou totalmente. Mas também quando a gente vai estudando trauma, isso para mim foi uma grande sacada e foi muito importante eu ter acessado esse conhecimento, que muitas vezes a gente também rompe essa coraça e não tem nenhuma forma de proteção. Calma aí, vou explicar. Pra gente se sentir muitas vezes no controle da situação, inconscientemente a gente continua buscando, então a gente quer abrir essa sexualidade, né, ter vários parceiros, mas ainda não tem esse poder do limite e às vezes não, vou reformular, a gente não tem a questão do limite, que era a minha questão, mas principalmente a gente vai se colocando em uma série de situações de risco que não era sobre a gente, era muito mais inconscientemente estar revivendo aquilo, a dor sem perceber. No meu caso, eu estava sempre procurando por alguém que de alguma forma continuava atravessando o limite, que não me respeitava, que não estava ali presente. Mas da mesma forma você também pode abrir a ter vários parceiros, e isso não é problema nenhum, mas que aqui cada ato de conexão com o outro seja a sua verdade, você se sente segura e isso te fortalece, não é algo que te rouba algo, você não se sente usada, não te coloca em risco. Pelo contrário, é algo que você sempre sai mais nutrida, mais forte, mais desejante, mais feliz. E não te colocando para baixo. Da mesma forma, você pode sim não ter parceiros, mas está vivendo muito bem a sua sexualidade, seja com seu auto-toque, seja, então, criando seus projetos, fazendo muito dinheiro, canalizando em outras áreas, mas não por um espaço de dor, mas sim em que você se sente seguro, onde as suas escolhas são coerentes àquilo que você pensa, àquilo que você sente, a forma como você deseja e age. As duas polaridades, elas podem ser sim um resquício de dor e proteção ou ausência, como também podem ser aquilo que você é. Mas a questão é, como que a gente sabe tudo isso se a gente também não para se questionar e muito menos sentir? E é isso que a gente vai buscando. Para mim, o Tantra me trouxe muito essa consciência, que não era um processo racional, mas muito mais qual que é a verdade do teu corpo? Qual que é a verdade da tua sexualidade? E para mim, quando eu comecei esse caminho, o mais engraçado foi que eu sempre achei que era super bem resolvida, e quando eu comecei a fazer algumas dessas práticas, eu lembro que eu sentia muita raiva, muita dor, muita raiva mesmo, de às vezes eu desconhecia porque eu achava sempre que eu era tão boa. E daí essa pessoa tão boa, tão certinha, de repente tava esbravejando, parecia, sabe aqueles cachorros raivosos? Era eu, gente! E pra mim foi uma das coisas mais importantes, por quê? Porque eu percebi que não era porque eu não colocava limite, não significava que eu não sentia raiva. De várias experiências de atravessamento, de humilhação, de julgamento e crítica, aonde eu silenciava por medo, mas não significava que eu não... Ou então porque eu precisava ser a pessoa maior, mas não significava que aqui não estava latente, que essa raiva não existia. Eu só não me permitia sentir. E quando eu fui lidando com isso, eu fui descobrindo, porra, isso não tá mais permitido. Porra, esse limite não é atravessado mais, não pode mais ser.
E não porque eu preciso agora estabelecer tudo isso de uma forma explosiva, mas que eu sei, se eu não estou aqui em coerência, eu posso pegar minhas coisinhas e ir embora. Eu posso dizer esse não, e não importa o que me falem ou tentem manipular, aqui não dá, não é compatível. Então a gente vai começando a discernir e a criar. E a toda essa força que antes ficou reprimida, a gente vai se dando a oportunidade de experimentar mais. Seja começar a escrever, seja começar então a buscar um novo emprego, seja então finalizar alguns relacionamentos ou até mesmo transformar aquele que você já se encontra. Porque sim, esse processo com a força sexual, cada um tem o seu, mas a questão é, da onde que a gente está criando? Ter energia sexual forte é sim ter muita sensibilidade ao prazer. Prazer no sexo, mas também nas áreas da nossa vida. E que é aos poucos que a gente vai construindo e experimentando. Mas muitas vezes a gente condiciona a energia sexual forte a então achar que você não pode ser mais espiritual, ou achar que você vai passar o dia inteiro pensando em sexo, ou obsessionada aquela pessoa. Não sei vocês, mas eu sempre tenho várias amigas, e eu era assim, que sempre precisava de alguém, sempre precisava de alguém. Mas, na verdade, o que a Elisa descobriu é que ela não conseguia ficar sozinha, ela tinha muito medo. E não percebia que mesmo nessas relações, ela estava ainda sentindo isso. Então, esses processos alquímicos é realmente transformar esses espaços de dor numa grande potência, mais prazer, mais amor, mais essa força de vida. E a gente vai percebendo essas concretizações. Porque então, o que antes a gente sentia tanto medo de agir, a gente começa a colocar em ação, mesmo que às vezes a gente se sinta insegura, a gente dá uma chance para ver o que acontece. A gente dá uma chance a abrir uma live como essa, algo que eu fiz aqui. Eu lembro que foi na pandemia que comecei a fazer lives e que foi um passo fundamental, inclusive, para o crescimento do meu trabalho. Mas se eu nunca tivesse feito aquilo, mesmo com medo, eu não teria colhido tantos frutos depois de anos de trabalho e crescimento. Assim como, se eu tenho o desejo de ter um relacionamento, se eu nunca me abrir para que uma pessoa apareça, se eu nunca sair, eu nunca vou permitir que isso aconteça, que eu viva essa experiência, inclusive para discernir, talvez essa pessoa não. Então a gente pode buscar uma outra pessoa. Isso está coerente aos meus valores. Essa daqui pode estar ou essa daqui não. Mas a gente não sabe enquanto não ir para a experiência. E essa é a força sexual. É uma força que te traz muita concretização, que vai fazer assim você ficar magnética, radiante. Não porque você precisa escapar, mas escapar não, extravasar essa energia, sempre jogar para fora, mas quando a gente começa a fazer essas práticas de movimentar a energia, seja para alcançar um orgasmo maior, ou então nessas práticas alquímicas, onde a gente vai subindo energia e a gente vai liberando esses bloqueios do corpo, é muito interessante, porque então a gente vai aprendendo não só a sustentar, mas prazer, e ensinar o nosso corpo a como a sustentar e expandir para o corpo inteiro e ter sensações mais profundas de prazer quando a gente vai para o sexo ou para o auto-toque. Mas também a gente vai entrando nesse estado de êxtase, a gente vai entrando nesse estado de nutrição, porque a gente começa a liberar não só ocitocina, mas dopamina, endorfina, e a gente vai gerando essa sensação de mais intimidade, de mais conexão. A gente vai então, soltando esses bloqueios que antes eram grande não, para criar essa força para ir para a vida, impulsionar, viver a vida com prazer. E é isso que nos gera mais vitalidade, inclusive essa força sexual, o prazer nos gera vitalidade, porque ele vai descomprimindo tudo aquilo que estava sobrecarregando o teu corpo de estresse e ansiedade, e vai então criando essa energia que antes era direcionada à dor, para se proteger da dor, agora ele está disponível para você ir aonde deseja. Faz sentido para vocês? Tô vendo aqui, estava lá, acho que estou num momento muito parecido. É bom ouvir as vivências assim, visualizar caminhos. Essa parte do questionamento espiritual faz parte de mim nesse momento. E sabe, uma das crenças que eu mais gosto de questionar, principalmente em torno da sexualidade e espiritualidade, sabe qual é? Para mim foi muito importante isso e eu aprendi com a minha mestra, a Sadi Furtado, que foi uma das pessoas que inclusive me mostraram, não porque ela precisou falar, mas por quem ela é. Que é uma pessoa assim, super sexual, super criadora, mas também é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, assim, mesmo. Em que quando eu tive o contato com essa pessoa,
aqui acendeu uma chavezinha do tipo, cara, eu posso ser inteligente pra caramba e ser bizarra desse jeito, ser criativa desse jeito, ser tudo isso, tudo num pacote só. Não precisa mais fragmentar, não precisa mais se romper. Mas voltando para a questão da espiritualidade principalmente, né, ela me trouxe um conhecimento muito bom do que? Como, né, muitas vezes, esse Deus de amor profundo, porque eu acredito em Deus, eu acredito na deusa também, né, mas eu acredito que Deus, Cristo, são seres de amor profundo, e essa é a grande sabedoria deles, não é? E para mim isso é muito forte. Mas eu não consigo acreditar, e esse foi o questionamento que ela trouxe, eu não consigo acreditar que um Deus de amor tão profundo, de compaixão e de cura, vai te dar o clitóris, uma vulva, vai fazer você encarnar nesse corpo através do sexo e dizer que você merece a danação eterna por desejar mais disso. A energia mais poderosa do nosso corpo, que te gerou, e que gerou todos os seus ancestrais, inclusive, porque a gente veio de sexo, pinto, vagina e útero. Vamos validar, ovários também. Sêmen também. Como essa força tão poderosa que te encarnou pode ser pecaminosa e suja? Porque aqui a gente também já coloca um condicionamento de que a gente não merece a vida, porque a gente veio do pecado, então a gente não merece viver. A gente merece se sacrificar e punir por algo que talvez a gente carrega que nem é nosso. Energia sexual, a energia do sexo em si, inclusive o sexo que te gerou, às vezes é o condicionamento, o estado mental, o emocional que gera violência, que gera tanta dor e perpetua, que sim, que se torna infelizmente grotesco. Mas a força em si é que nem a energia do dinheiro, gente, energia muito boa. Vai dizer que alguém quer aqui viver em sacrifício na matéria? Eu não quero. Mas quem dá significado são os humanos, muitas vezes a religião, não a espiritualidade. A religião é feita por homens, com intenções e controle. Mas a espiritualidade, ela quer você se empoderar, ser livre para escolher o seu caminho, a se conectar. Inclusive para ter um campo energético forte, para ativar ainda mais essa força cardíaca de amor e compaixão. Não tem espaço para mais culpa, vergonha e dor. Inclusive precisa integrar tudo, inclusive a sua sexualidade, não é? E essa virada de chave, então, como que um Deus de amor vai te dar um clitóris para que todo, inclusive super acessível, né? Um clitóris, um pênis, super sensível ao prazer, para que toda vez que você se toque, você vai falar, tá vendo como você é ruim? Não faz sentido. Mas é a melhor forma de nos dominar, porque é a força mais potente do nosso corpo. Eu acredito realmente que essa força sexual, quando alinhada com o nosso emocional e com a nossa verdade, com a nossa consciência, ela vai fazer sim a gente se permitir ser mais autêntica, a gente ressignificar muito dos nossos questões de ser suficiente, aceitar muito mais a nossa vulnerabilidade, se permitir ser mais autêntica. Diminuir não só o julgamento externo, o impacto, mas também começar a diminuir essa autocrítica excessiva do que deveria ser, do que não deveria ser. Inclusive aprender a acolher mais quem a gente é e a nossa verdade. Para mim, a sexualidade, ela é nutrida pelo nosso estado emocional, por esse amor. Mas enquanto eu não trazer amor para minha sexualidade, ela sempre vai carregar a dor, a culpa e a vergonha. Da mesma forma, as minhas criações, imagina só se a todo momento eu sou só guiada pelo medo do que vai me faltar, pelo que as pessoas estão acreditando que eu estou falando ou me interpretando de uma outra maneira. Eu vou ser pouco amorosa comigo e eu não vou me permitir, então, dar passos daquilo que eu acredito, daquilo que é a minha verdade, que me faz feliz. Então, a gente, aos poucos, a gente vai dando esse ressignificar para que até mesmo as nossas criações, os nossos relacionamentos, amizades e projetos, eles sejam nutridos por esse emocional, porque é ele que vai sustentar. Mas a força de ação, ele está aqui, inclusive na nossa pelve. Se a gente parar para pensar, quando a gente anda, a gente precisa o quê? Da nossa pelvis e tudo aquilo que está aqui, inclusive as musculaturas, que nem eu falei, do pessoas, da nossa assoalho pélvico para levantar e agir. Assim como quando tudo dá errado, a gente tem essa força para pegar as energias, para se fingir de morto, para sair correndo ou contra-atacar, se necessário, né?
Mas essa mesma força é aquela que nos impulsiona a vida, impulsiona a satisfação, ao prazer. Não só prazer no sexo, mas prazer em quem você é. E era isso que eu queria falar hoje pra vocês. É algo mais, parece teórico, né? Mas é uma junção de coisas que é um convite pra gente voltar pro corpo. É um convite pra gente trazer, estar mais presente no corpo. Através da respiração, do movimento e da vocalização. Porque eles são as chaves, sim, pra liberar os bloqueios, mas também ter os melhores orgasmos da nossa vida. E nos impulsionar a trazer essa coerência, a redescobrir quem a gente é, sem tanta dor. E começar a explorar essas possibilidades e trazer para a ação. Deixar sair o sonho somente da nossa mente ou somente de uma forma que muitas vezes tem sacrifício e da dor e trazer muito mais com leveza, com mais segurança, mais movimento e ação. E é por isso, então, que eu quero fazer um convite para vocês, que agora vocês vão começar a ver muito dessa divulgação. É que agora em setembro, dia 9/9, nosso super portal, eu... Vamos falar a verdade, gente? Eu e minhas 10 personalidades, brincadeira à parte. Enfim, vou voltar aqui, ser concreta, né? Eu vou abrir um grupo alquímico que é anual do êxtase, amor e liberdade, que é exatamente isso. São 3 encontros alquímicos de práticas alquímicas, de respiração, de movimento e vocalização, para ativar essa força sexual, para começar a soltar os bloqueios, as dores, as inseguranças, essa memória no corpo, integrar muito das nossas experiências de dor e de trauma e começar a projetar onde a gente quer ver crescer. Sim, para o sexo, mas também para a realização dos nossos projetos, a cocriação dos relacionamentos e ativar essa força de entrar em êxtase, porque a energia sexual, quando ela se movimenta no nosso corpo, essa força de prazer que a gente tanto busca, do corpo inteiro, de pulsar e vibrar, é entrar em estado de êxtase. Não só do corpo físico, mas a gente fala no Tantra que é êxtase de se conectar sim com a nossa alma. Né? O self, se você desejar esse termo. De amor, que é então começar a abrir essa comporta. Né? Então o primeiro encontro é sobre o parir a si mesmo, que é essa prática que eu contei para vocês que eu fiz há mais de 10 anos atrás. Né, sobre a cocriação, inclusive, desse trabalho que eu faço hoje. E o segundo encontro é Asas da Liberdade, que é para abrir essa comporta para soltar tudo aquilo que nos disseram sobre o amor, o relacionamento, mas principalmente sobre o que a gente era capaz, sobre quem a gente se torna muitas vezes, né? Porque você vai parecer fácil demais, porque as pessoas vão dar risada, que colocaram tanto medo e dor que fizeram a gente se fechar para aquilo que a gente realmente queria. E que abre essa comporta, inclusive, para a gente voltar a se sentir livre nesse exato momento dentro do corpo. Voltar a se permitir sonhar, se permitir realizar. E o último encontro, né, que é a junção do êxtase, amor e liberdade, que é as práticas do orgasmo energético, que é trabalhar essa energia orgásmica pelo corpo, que é uma preparação, esses 2 encontros, para fluir e expandir mais e mais. Não vai ter autotoque, não vai ter nudez, é tudo prática de respiração, movimento e vocalização para aprender a regular o seu sistema nervoso, começar a descobrir o que você realmente quer, conectar com essa força de ação, inclusive descobrir onde está o seu bloqueio, se é a parte de criação, de criatividade, de ideia, ou na realização para começar a soltar e colocar em ação para parir os projetos de vocês. E sim, sentir mais prazer, se conectar ainda mais com essa força de vida, de êxtase. Eles começam no dia 9 de setembro e eu abrindo as inscrições hoje, né? Então, até o dia 29 vocês têm um desconto, né, de R$200, que o valor total é 397. Calma aí, deixa eu ver se tá certo isso. Agora eu não tenho aqui a página. Vocês vão ver lá no site, mas até o dia 29 é R$197, depois desse valor vai aumentar. Depois do dia 29 de agosto vai aumentar o valor. A gente começa os encontros no dia 9 de setembro, então vou deixar aqui o convite para vocês, não deixem de se inscrever, né? São 3 encontros ao vivo, então é 2 horas comigo, é 20% teoria, mas assim, o surreal mesmo é a prática. A Rita tá falando aqui, eu já fiz e é incrível.
Gente, coisas incríveis acontecem, vocês não têm noção. É gente tendo orgasmo energético logo no primeiro encontro, tem gente que criou negócio. Ó, tem a Mari, que é uma aluna minha, e que ela, o que aconteceu com ela? A menina tava caótica quando me encontrou. Lógico que, ó, 20% é Elisa, os 80% são vocês, mas no caso da Mari, ela tava muito confusa, tava passando por um momento muito desafiador, eterno de relacionamento, é voltar pro Brasil do pós-doc, tudo dando errado, e de repente várias coisas começaram a acontecer na vida dela, encontro de um novo relacionamento, assim como a manifestação e a cocriação, a realização, né, do sonho dela, que era ser home office e viajar o mundo com tudo pago, fazendo a pesquisa dela e sendo ponte entre, no caso ela é bióloga, ela trabalha com processo de regeneração com fogo do meio ambiente, né, para ser mais nutritivo, alguma coisa assim. E ela queria ser uma ponte entre os povos originários, os institutos de pesquisa e o Ministério do Meio Ambiente, assim como órgãos, né, de proteção ambiental no Brasil e no mundo. Daí a bicha, onde que ela mandou a mensagem? Faz que há uns meses atrás ela mandou mensagem que ela estava fazendo exatamente isso, a apresentação para um congresso que faria a junção entre os povos originários, o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos de pesquisa. Na semana passada, onde que ela estava? Ela estava no Colorado. Há 2 meses atrás, ela estava na Itália. E há 6 meses atrás, se não me engano, ela estava na Escócia. Assim, uma viagem, menino, que até eu falei, menina, o negócio é bom mesmo. Eu achava que era boa parideira, mas essa daí levou para um outro nível. Enfim, isso não quer dizer que a pessoa não precisou colocar em ação, que não precisou, né, trazer para o concreto, tomar decisões, mas ela teve a clareza necessária e conseguiu não só se sentir segura para ir para ação, mas também trouxe a clareza, trouxe pequenas ações que antes ela estaria duvidando a cada passo. E isso ajuda demais. É um processo de manifestação, de cocriação com a força sexual, né? E que não é algo tão... Não vou falar holístico, porque holístico é a integração, né? Do energético, emocional e físico e ação, mas não é algo tão sutil ou distante. É algo que a gente traz para o corpo para realizar, e a gente ajuda o corpo a se sentir seguro e a estar vivendo tudo isso para que os bloqueios sejam menores, para que seja mais fácil e leve a jornada. E muito prazeroso, com certeza. Enfim, deixa aqui o convite para vocês, venham participar, vocês não precisam desejar ter algo grandioso, vocês podem escolher inclusive fazer peregrinação, que é o caso de outras alunas minhas, que estavam na dúvida de fazer uma peregrinação, estavam se sentindo muito segura e teve essa força de concretização. Assim como, por exemplo, a Mi, que passou 3 anos tentando engravidar, porque essa é uma prática também que mexe bastante com o sistema reprodutor, né, para deixar ele mais saudável. Inclusive, se vocês começam a fazer, pelo amor de Deus, gente, você não quer engravidar, usa camisinha, usa proteção. Por quê? Porque no caso dela, ela passou 3 anos tentando engravidar, e ela estava tentando FIV, 3 tentativas, né, também, e estava dando tudo errado. E esse ano, há 2 meses atrás, eu acabei de receber a notícia, né, de que ela finalmente conseguiu, né, um óvulo compatível à vida e conseguiu engravidar, a mais nova gravidinha do pedaço, em que a gente chama o baby do filho do impossível, né. Então, tem muitas coisas que, cara, abre essa oportunidade. O preço tá ridiculamente barato mesmo, porque vale muito mais do que isso, e é uma oportunidade para as pessoas estarem acessando e vivendo uma experiência extremamente poderosa, amorosa e mágica. É isso que eu vou dizer para vocês. Vou deixar aqui o convite para vocês e a gente vai encerrando aqui hoje. E aí, vocês gostaram dessa aula? Me digam e a gente já vai encerrando. Eu me sinto muito feliz em poder estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho dessa história e também desse projeto. Vou deixar aqui, né, no link da bio, e se você quiser também pode mandar mensagem no direct, pedindo mais informações, que eu passo a página do Grupo Alquímico, né, de divulgação, para vocês saberem certinho quando vai ser dia 9, e agora eu não vou lembrar o restante das datas, eu sei que é terça-feira à noite, 7 horas da noite, todos os encontros ficam gravados, e vocês vão ter 2 semanas, né, 2 semanas? Eu preciso conferir aqui, para vocês estarem fazendo, né, se desejar a gravação novamente,
E, cara, é fantástico, vale a pena estar realizando. Pra mim foi transformador, faço sim com frequência, todos os dias no caso, para regular o sistema nervoso e vale muito a pena. Então, deixo aqui o convite para vocês. Gostou? Estava lá. Maravilhosa, esperamos que sim. Então, tenha um ótimo final de semana e nos vemos na próxima semana, então, na próxima sexta. Então é isso, um beijo e tchau, tchau.